Começa agora, Penápolis Agora, bom dia! Comece o dia bem informado com as informações de Penápolis e toda a nossa região. Polícia, esporte, política, cotidiano. Um resumo com as principais informações. Participe, envie a sua mensagem, sugestões de reportagens. Penápolis Agora, bom dia! Agora são 11 horas e 33 minutos, 11h33, aqui na nossa página Penápolis Agora, seu ponto de referência e informação para Penápolis e toda a nossa região. Estamos começando a nossa live, nosso bate-papo, já que nós não conseguimos entrar no ar aí na segunda e na terça-feira. Na segunda-feira aí por questões técnicas na região aqui onde se encontra o estúdio. Né? E ontem também, por forças aí alheias à nossa condição de resolver diretamente, mas nós temos questão de fazermos hoje o nosso Penápolis Agora Bom Dia para conversarmos com vocês que acompanham aqui ao vivo e também para as pessoas que acompanham depois o vídeo que fica aí disponível na nossa página. Agora pela manhã estávamos acompanhando a incineração de entorpecentes que foram apreendidos nas últimas semanas, nos últimos meses aqui em Penápolis. Então as apreensões que foram realizadas foram incineradas hoje, né, as ações, as ocorrências com apreensão de drogas, de entorpecentes, tudo que foi apreendido foi incinerado hoje com a presença de representante da Vigilância Sanitária, também o promotor de justiça, com os policiais civis da delegacia do município, do 1º distrito policial, enfim, essa droga foi incinerada. E nós vamos preparar um material muito legal, porque muitas pessoas sabem como funcionam os trâmites, desde quando a droga é apreendida ali com o traficante, desde quando ela é apreendida com o traficante ou com o usuário, até ela ser destruída. Algumas pessoas sabem como funciona, outras não. Então nós vamos preparar, acabamos de acompanhar. Essa incineração aconteceu agora pela manhã em uma empresa do município. Então houve essa destruição do entorpecente. Nós vamos preparar o material para contar desde o momento da apreensão dessa droga, qual é o trâmite, qual é o procedimento até que esse entorpecente ele seja destruído. Agora 11 horas e 35 minutos, 11h35, o assunto aqui de Penápolis, o assunto do momento, mandando um bom dia aqui para Rose Castilho, para Maria Claudinete, para Eliseu Pereira, para Josiane Rocha. O assunto do momento aqui em Penápolis tem sido a questão do transporte. Mas antes de entrarmos no assunto do transporte de estudantes, transporte escolar, eu tenho que fazer aqui algumas considerações. Considerações, por exemplo, com relação à declaração. Ontem nós fizemos o nosso Penápolis Agora News, ontem por volta de meio-dia e pouco, onde nós repercutimos aqui a fala do secretário de Educação de Penápolis. Porque o secretário de Educação de Penápolis afirmou categoricamente, não é que houve uma interpretação daquilo que ele falou. Não, ele falou exatamente aquilo que tem sido repercutido. Que pessoas estariam soltando escorpiões das creches de Penápolis. Agora, o que mais me espanta, além dessa declaração, que é muito grave, o secretário apontar que pessoas estariam soltando escorpiões de forma criminosa, até fazendo uma ligação com essas atitudes, com essa atitude ou atitudes, nós não sabemos se se trata de uma pessoa ou mais de uma pessoa que estaria soltando escorpiões de forma proposital nas creches do município. Pior ainda é o fato do secretário ter feito uma ligação dessa atitude criminosa com a política. Então é algo muito grave. Nós mandamos questionamentos para a prefeitura, para a Secretaria de Comunicação e não obtivemos resposta até agora. É um silêncio total. O secretário tem que vir a público, sim. Tem que se pronunciar, porque essa afirmação que ele fez é muito grave. E se porventura ele fez essa afirmação sem que tivesse indício
embasamento para isso, ele também tem que vir a público, tem que se desculpar e reconhecer que ele errou. Que ele fez uma afirmação no momento de euforia, no momento de emoção, né, que nós estávamos vivendo ali. Estamos ainda vivendo, mas naquela manhã de segunda-feira, vivemos momentos de apreensão, porque estava marcada uma manifestação em frente à prefeitura, e aí logo pela manhã, o prefeito e o secretário se anteciparam a essa manifestação e foram para uma emissora de rádio para poder se defender, para poder se justificar, né? Então, se o secretário falou no momento de emoção, ele tem que vir a público e tem que fazer esse registro, tem que fazer esse reconhecimento, né? É só isso que eu penso. Caso isso não tenha acontecido. Agora, se aconteceu, tem que ser apontado, tem que ser investigado, tem que ser apresentado aí na polícia, porque nós não podemos aceitar que uma pessoa, de uma forma proposital, ela solte escorpiões em creches do município, colocando em risco a vida de crianças para prejudicar o prefeito, para prejudicar a imagem do prefeito Kaique Rossi. Isso é horrível. Uma pessoa que faz um tipo de ação dessa, tem essa atitude de soltar escorpião em creches para poder atingir o prefeito. Uma pessoa dessa não tem escrúpulos, porque ela pode matar uma criança só para atingir o prefeito. Nós estamos falando de vidas. Uma criança que pode morrer, porque nós tivemos aí, vocês com certeza já acompanharam relatos, reportagens de crianças que morreram, perderam a vida depois de serem picadas por escorpião. E como é que a gente pode aceitar que pessoas estejam soltando escorpiões nas unidades, nas creches municipais? Então é algo que nós temos que combater veementemente. Não podemos aceitar esse tipo de situação, de atitude, que é um criminoso, é um bandido, um cara que faz isso. Um cara que vai lá e solta escorpião de uma forma proposital para atingir o prefeito politicamente. Vamos à fala do secretário. Se um escorpião, e olha que tem gente soltando escorpião nas nossas creches, Deus do céu, que nível chega a política. Se um escorpião picar um aluno nosso, eu sou responsável, eu estou preparado para isso. E olha que tem gente soltando escorpião nas nossas creches, Deus do céu, que nível chega a política. Então essa foi a afirmação, o secretário ele afirma, não é preciso fazer um esforço de interpretação, né? Não é preciso fazer um esforço de interpretação para que a gente tenha um entendimento da mensagem que quis passar o secretário de Educação. Agora, o que nós ficamos chateados com relação a essa situação toda é que nós procuramos a prefeitura para que nós pudéssemos conversar com o secretário, para que pudéssemos esclarecer, e ele não nos respondeu. Nós não tivemos resposta, né? Nós não tivemos resposta. Um silêncio. E depois, infelizmente, o prefeito utiliza alguns veículos de comunicação para falar que a gente não ouve os dois lados, que é um pessoal que trabalha contra. Eu não trabalho contra o prefeito. Vocês que acompanham aqui a página do Penápolis agora sabem disso. Nós não temos ligação com partido político nenhum. Nós abrimos espaço sempre para que todos os lados possam se manifestar. É claro que todos nós temos a nossa convicção política, mas eu não trago a minha convicção política, aquilo que eu acredito, aqui para o programa. Em alguns momentos eu dou sim a minha opinião, mas deixo claro que naquele momento é a minha opinião. Não é algo imparcial, é a minha opinião. Eu como um cidadão, como todos que têm o seu pensamento, a forma, de se expressar. Agora, na esmagadora maioria aqui de reportagens, no maior tempo aqui de programação, a gente é imparcial. Mas nós não tivemos resposta. Foi uma afirmação gravíssima, feita pelo secretário, pelo secretário de Educação. Foi uma afirmação gravíssima. Marcos Simone Pericioli também por aqui, bom dia. A pastora Sueli Pagotti também aqui conosco. A Marilza Rangel, bom dia. O Rudney Alex, grande abraço pro Rudney também nos acompanhando. O Eliseu Pereira tá mandando aqui, meu Deus, como uma pessoa pode soltar escorpião em uma creche? Tem crianças lá. A Ingrid Dayana, bom dia. A Milena Barbosa, bom dia. A Sandra Sussai.
Bom dia, meu amigo. Ótima quarta-feira para todos. É exatamente por isso, Eliseu, que nós estamos questionando e nós queremos aqui a participação do secretário de Educação, porque ele tem que vir a público e esclarecer, né? Ele tem que vir a público e pontuar de fato o que está acontecendo. Da onde partiu qual o subsídio que ele utilizou para fazer essa afirmação em uma emissora de rádio? Inclusive, essa live, essa declaração foi feita em uma emissora de rádio e houve aí a realização de uma live, foi feita uma live na página do prefeito Kaique Rossi, que é exatamente de onde nós tiramos essa fala. A questão é que ele deve vir a público para poder esclarecer o que está acontecendo. Esclarecer o que está acontecendo, né? Tem que vir a público para fazer isso. Tem que vir a público. Coisa que nós não tivemos até agora. Não tivemos esse posicionamento. Nós solicitamos o posicionamento do secretário e esse posicionamento não aconteceu. Não veio. É uma afirmação gravíssima. Gravíssima. Ele estava ali como secretário de Educação, ao lado do prefeito. O prefeito ouviu tudo e em nenhum momento o interpelou a respeito disso. Não fez nenhum tipo de comentário. Ou seja, compactuando com aquilo que estava sendo dito, né? Então, agora, eles devem vir a público para se posicionar. Eles devem vir a público para esclarecer, para detalhar, não ficar no ar essa questão, né? Que pessoas, né, estariam soltando escorpiões nas creches, e aí ele faz sim, na sua fala ele faz uma ligação dessa atitude com uma questão política, como se alguém estivesse fazendo isso para atingir politicamente o prefeito Kaique Rossi, ou seja, a pessoa estaria soltando escorpiões nas creches para atingir o prefeito Kaique. É algo gravíssimo, sério demais. E eu espero mesmo que o secretário de Educação, possa se posicionar, possa vir a público, assim como ele foi na rádio, assim como ele usou o Facebook do prefeito, que ele possa, se ele não quiser dar entrevista aqui para o Penápolis agora, não precisa, mas que ele possa se posicionar em algum meio da prefeitura, Facebook, a prefeitura tem canal no YouTube, a prefeitura tem Instagram, que ele utilize então esses canais da prefeitura, caso não queira dar entrevista para mim, não tem importância, né? Não tem problema. Se não quiser dar entrevista aqui para o Penápolis agora, não é por isso que nós vamos deixar de fazer o nosso programa, porque nós não dependemos de política e não recebemos recursos públicos. O trabalho que é feito aqui é graças à iniciativa privada, as empresas que pagam aqui os seus anúncios, que fazem os seus anúncios aqui na nossa página. Então, eu particularmente não dependo de prefeitura, né? Eu tenho sim que agradecer a Deus e aos empresários que acreditam no trabalho, na seriedade do nosso trabalho, na imparcialidade do nosso trabalho e que têm confiado, né, ter a sua marca sendo divulgada aqui pelo programa, né, nas lives. Então, eu não preciso de prefeitura. Eu não tenho que ficar fazendo média com o prefeito, com o secretário municipal para fazer o meu trabalho. Graças a Deus. Não preciso. Tem que agradecer os empresários, aqueles que pagam, aqueles que incentivam e que acreditam no nosso trabalho. Então, eu não quero dar entrevista aqui para o Penápolis agora. Para mim, Denilson, para mim não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para as pessoas. Porque quando o secretário vai a público, quando o secretário participa de uma live, quando o secretário usa o espaço de uma rádio e ele afirma que pessoas estariam soltando escorpiões nas creches e ele diz, olha que ponto chega a política. Então, ele com certeza ali não é uma interpretação, cada um tem a sua, não. Ali de fato ele fez uma ligação de um ato de uma pessoa soltar escorpiões em uma creche com a questão política, como se fosse uma ação coordenada de políticos ou de pessoas ligadas à política tentando.
Leonas e Dona Leoa Plus, onde você encontra roupas para toda a família, para você andar na moda gastando pouco. Consulte nossas formas de pagamento na Avenida Luiz Osório 672, esquina com a Rua Anchieta, bem no centro de Penápolis. Tradição, credibilidade e sempre com novidades. O que está na moda você encontra aqui. Avenida Luiz Osório 672, esquina com a Rua Anchieta, 3652-6878. O Leão das Roupas e Dona Leoa Plus. Clube Penapolense, um clube completo para você e a sua família, com academia, piscinas, quadras de tênis, playground, hidroginástica, beach tênis, bocha, trucódromo, sauna, quadra coberta, serviço completo de bar, toda a infraestrutura que você merece. Clube Penapolense, torne-se um sócio. 3652-2105, um clube centenário, qualidade para os seus associados, na Avenida Luiz Osório, número 22. Clube Penapolense, uma extensão da sua casa. Casa das Ferragens e Construção, hidráulica, elétrica, ferramentas, louças, metais, espaço amplo, ambiente climatizado, estacionamento, profissionais capacitados, o melhor preço à vista, boas formas de pagamento e entrega grátis. Casa das Ferragens, em frente ao Trevo da Bandeira. Drogaria do Laranja, em 3 endereços em Penápolis para melhor lhe atender. Na unidade 1, localizada na Avenida Olsen 118, é 24 horas. Na Drogaria do Laranja 2, na Luiz Osório, e a unidade 3, na Antônio Veronese, esquina com o semáforo da Midori, atendendo das 7h30 da manhã às 18h30. Venha conferir nossas promoções. Farmácia Popular do Brasil é na Drogaria do Laranja. Medicamentos com preços incríveis. Toda venda em 5 vezes do cartão de crédito. Drogaria do Laranja, 3652-3016. E o nosso WhatsApp, 99816-5101. Drogaria do Laranja, a drogaria da família. Drogaria do Laranja. Nós estamos de volta com o nosso Penápolis Agora Bom Dia. Acho que o pessoal está conseguindo. A gente teve uma interrupção aí no nosso som aqui, mas está de volta. A gente estava dizendo aqui, estava comentando essa questão da fala do secretário, né? Do secretário. Porque é muito grave. E eu volto só para a gente fechar esse assunto, para não ficarmos só nesse assunto. Eu espero realmente que o secretário venha a público para poder se pronunciar a respeito, né? Ele tem obrigação, porque ele está ali num cargo comissionado, ele está num cargo, um dos mais importantes dentre as secretarias da prefeitura, que é o quadro da Secretaria de Educação. Ele está lidando com crianças. Como fica a cabeça dos pais ao ouvir uma declaração dessa do secretário de que pessoas estariam soltando escorpiões nas creches? Como é que fica o pai nessa história? Então, ele deve satisfação. Se ele não quer dar satisfação para o Penápolis Agora, que repercutiu, porque eu fiquei sabendo que para uma pessoa aí que o questionou, ele teria respondido no sentido de que não citou nominalmente o meu nome, mas de que algumas pessoas estariam querendo deturpar o que ele havia dito. Ele disse que havia contratado uma empresa para fazer a dedetização das escolas, né, dos prédios, e que pessoas estariam tentando deturpar, mudar aquilo que ele havia dito. Na verdade, nessa fala do secretário, não é preciso fazer nenhum tipo de esforço para induzir a pessoa a ter o entendimento que nós tivemos aqui. Porque ele foi claro, ele é objetivo. Vamos colocar de novo, né? Vamos colocar de novo. Ele foi claro com o que ele disse. Coloca aí a fala dele. O Laboratório Domingues Cruz trouxe para Penápolis o equipamento Puma C411. Um aluno nosso, eu sou responsável, eu estou preparado para isso. E olha que tem gente soltando escorpião nas nossas creches. Deus do céu, que nível chega político.
Saiu aí com um fundo aí do laboratório, né? Vamos. Coloca a fala do secretário, saiu aí com um som, né? Som aí de fundo. Para ver se vocês não vão ter o mesmo entendimento que nós tivemos aqui. O mesmo entendimento. Coloquem novamente. Se um escorpião, e olha que tem gente soltando escorpião nas nossas creches, Deus do céu, que nível chega a política. Se um escorpião picar um aluno nosso, eu sou responsável, eu estou preparado para isso. E olha que tem gente soltando escorpião nas nossas creches, Deus do céu, que nível chega a política. Ele fala, olha, ele diz, e olha que tem gente soltando escorpiões nas nossas creches, Deus do céu, olha a que ponto chega a política. Então, a essa fala, ele deixa claro, ele faz uma ligação dessa ação dessa pessoa que estaria soltando escorpiões nas creches com a política, como se fosse um fato político, uma ação política. Então é muito sério, muito grave. E mais grave ainda é esse silêncio da prefeitura, esse silêncio do secretário de Educação para esclarecer esse ponto. Que não fomos nós, não estamos querendo criar um fato político. Não é fato político, é que ele esclareça, porque isso tem que ser levado para a polícia. É preciso que haja, nem responder ao questionamento que nós fizemos. Se a polícia já havia sido acionada, nós obtivemos resposta. Porque nós precisamos saber. Então, diante dessa denúncia grave, ele tem conhecimento disso. Ele já comunicou a polícia? Ele já comunicou os órgãos responsáveis para investigar, para poder punir essa pessoa que está soltando escorpiões? Nós precisamos saber. A mãe e o pai que está nos assistindo agora, e que vai assistir esse vídeo depois, precisa ter a tranquilidade de que o seu filho está indo para a escola e de que ele está na escola com segurança. Porque o pai deixa o filho na creche, não porque ele quer. Existem exceções? Sim, existem exceções. Mas o pai deixa o filho na creche porque ele precisa trabalhar. Mas ele quer ter a segurança de que o filho está na creche e está sendo bem cuidado, está sendo bem tratado. Agora vem uma fala dessa, partindo do secretário, ao lado do prefeito. Em nenhum momento houve a correção. Ele foi interpelado pelo prefeito com relação a essa fala. E aí não vem dar uma explicação, não vem a público para dar um esclarecimento. Isso é muito sério. Isso é gravíssimo. Tem aqui a mensagem da Daniele Silvestre, do Alex Oliveira, bom dia. O Sérgio Aparecido Strazeri, né, mandando aqui. A Sandra Sussai, aqui tem escorpiões. Nossa, dá medo. O André Luiz Roses, bom dia. O Eliseu Pereira, primeiro tem que provar. Diz aqui o Eliseu. Pior é ele falar que está preparado com a possível picada em alguém. Um absurdo. Aí o do Santos Leal, lá do Ponto Bom também nos acompanhando. A Selma Silva, então, ele é tão responsável pelo que diz. Cadê a posição dele, gente? Isso é muito grave, não basta falar, tem que provar, essa briga política tá feia. E realmente, as pessoas não têm nada a ver com essa briga política, né? A Maria Rosa Negrini, bom dia. O José Milton Tuca, bom dia, parabéns pelo programa. O Paulo Sérgio Ribeiro também tá dando bom dia. A Marilza Rangel, mas se for verdade o que ele tá falando, o que as crianças têm a ver com isso? É muito grave o que ele falou, com certeza. O que as crianças têm a ver com essa briga política? Nada. As crianças não têm nada a ver com essa briga política entre o atual prefeito e o ex-prefeito, entre o atual grupo político e o ex-grupo político, entre quem quer que seja. A Clarice Coladete mandando bom dia. O André Luiz Rossi diz que ele tem que provar o que ele está falando, né, porque não quer aparecer para falar. A Geisa Marluce Santos, né, bom dia. A Marilza Isabel, eu acho que ele mente, é só limpar os ambientes. O Adilson Leite mandando um bom dia aqui para nós. E a Malu Costa está dizendo aqui, alguém sabe me dizer aí sobre o transporte escolar que está faltando para as crianças da cidade de Penápolis? Bom, com relação a essa questão do transporte também, eu vou falar agora a respeito disso, há que se pontuar também, fazer algumas considerações. Até com relação a esse transporte, puxando aqui até dentro dessa linha que comentou a Malu Costa, nós vamos falar sobre a questão do transporte. Bom dia para o Renato Varas também, que chega aqui para acompanhar a nossa live. Vamos falar sobre o transporte. Os vereadores repercutiram
essa questão do transporte na última segunda-feira na sessão da Câmara Municipal. Cadê aqui? Cadê a fala? Cadê a fala? Vamos pegar aqui a fala dos vereadores? Vamos pegar a primeira fala do Altair. O Altair falou a respeito desse assunto. Vamos ouvir o Altair, então. Transporte coletivo. Os vereadores falaram a respeito disso na sessão da última segunda-feira. Agora são 11h57. Transporte escolar realmente está uma coisa assim muito dolorosa para nós, como vereadores, como legisladores. A gente vem lutando, tentando ver se o executivo dá uma saída para isso, né? A gente não quer nada na ilegalidade, mas a gente fica realmente apreensivo. E dentro dos meios normais, a gente já tentou de tudo. Já tivemos conversando com o executivo da prefeitura, dos dois lados, conversamos com o prefeito, nós vereadores já tentamos de tudo. A única saída foi o Ministério Público, que também, na minha visão, com todo o respeito que eu tenho por esse órgão, mas não se posicionou claramente, né? Ficou nas entrelinhas, né? Ou se puder, talvez, não é obrigado, né? O município não é obrigado, mas se puder, ficou meio que, não ficou claramente, assim, principalmente nessa questão aí do rural, por exemplo, né? Pessoal, cada um pode procurar o Ministério Público ou o seu direito individual. Então não ficou uma coisa assim muito clara e a gente fica muito sentido com isso. Hoje, por acaso, ouvindo aí a entrevista do nosso prefeito, num programa de rádio, ele disse que citou, que procurou a Vaiandava para ver exemplo. Eu, particularmente, se eu fosse no lugar dele, eu procuraria um município que tem as mesmas condições que a nossa Penápolis, que tenha um ETEC, que tenha um SESI, para ter base, embasamento para isso, né? Agora, a Vaiandava, com todo o respeito que eu tenho, não serve de base para a gente resolver nossos problemas aqui. Né? Então, essa é a minha função. A fala do vereador Altair, eu acho que eu concordo com o Altair, com todo o respeito, né? Todo o respeito que deve haver aí com a Vaiandava, a gente tem que procurar saber de cidades que têm o mesmo padrão, o mesmo tamanho de Penápolis, as mesmas dificuldades que Penápolis tem, para poder saber como é que é feito lá. Porque os vereadores já disseram que já buscaram em outras cidades e que em outras cidades o transporte é fornecido. Transporte é fornecido. Agora, por que em Penápolis não pode? Por que aqui em Penápolis não pode o transporte? Então não dá para entender. Vamos ouvir também aí o Paulinho do Esporte, falou a respeito do transporte coletivo também. Vamos ouvir o que disse o Paulo Henrique Sanches. Vamos soltar aí, pode colocar o Paulinho. Eu confesso que eu não ouvi a entrevista do prefeito hoje numa rádio da cidade, onde ele teria ficado incomodado com o movimento organizado pelos pais de alunos. Prefeito, eles foram atrás do que lhes foi retirado, que foi retirado dos filhos deles, ou seja, o acesso à escola. Como não se sensibilizar com o vídeo de uma senhora que relatou que o filho passou num processo seletivo, depois de muito estudo, sendo agraciado com uma bolsa integral em uma escola particular. E como prêmio, ele recebeu o quê? Né? Foi impedido de entrar no ônibus escolar, que mesmo passando a 100 metros de sua casa, não acarretando nenhum custo adicional à prefeitura. Como alternativa, por enquanto, ele encontrou sensibilidade numa prefeitura da região, cujo ônibus está trazendo esse aluno à cidade, o que para nós não deixa de ser vergonhoso. Como não se sensibilizar com os pais dos alunos do SESI, que estão desesperados, pois não são assalariados, não têm como levar seus filhos na escola, e eles estão ficando em casa. Como não se sensibilizar com um jovem que, para ir de carona para o colégio agrícola, ele vendeu os poucos pertences que tinha, mas o dinheiro acabou. Então ele não tem mais dinheiro para ir de carona, mesmo indo na segunda-feira e retornando na sexta-feira, permanecendo lá alojado durante todo esse tempo. Ele vai ter que parar o estudo, vai ter que interromper um sonho. Nós não devemos mais falar em ilegalidade no transporte escolar.
já que tanto a manifestação do Ministério Público como da Procuradoria Jurídica do município não faz referência à ilegalidade. Portanto, não há mais de se usar isso como justificativa. O Ministério Público, inclusive, diz que o município não pode ser compelido a oferecer transporte que não seja da rede municipal. Compelido é obrigado. Ele não pode ser obrigado, mas se ele quiser, ele pode oferecer. O próprio parecer da Procuradoria Jurídica do município diz que é possível, caso o prefeito deseje, custear o transporte, desde que cumpra o que prevê a Constituição, que é utilizar 25% do orçamento na rede municipal de ensino. É verdade que a Procuradoria deu parecer desfavorável, dizendo que a meta ainda não foi atingida e que precisa de investimento nas escolas. Mas a atual administração não encontrou uma terra arrasada na educação. Inclusive, pegou uma educação do índice de IDEB, que saiu de 5,6 para 7,1. Vários investimentos foram feitos na área da educação da cidade. Então, isso não serve de argumento. Meu tempo está acabando e eu quero encerrar falando de obrigação e dever. Obrigação é estar obrigado a fazer algo. Dever é fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes, ou pela própria consciência, em benefício da população. O prefeito tem a obrigação de cumprir as leis, mas tem o dever de garantir o bem-estar dos seus habitantes e atender a comunidade, ouvindo as suas reivindicações e anseios. Agindo assim, ele poderá andar pelos 4 cantos da cidade e dizer que verdadeiramente Penápolis é uma cidade para todos. É importante pontuar aqui algumas coisas dentro dessa fala. Até temos aqui algumas mensagens, né, algumas participações. A Malu Costa falou: briguem pela cidade, se unam. Né? Renato Varas, ela diz aqui também: olha, o vereador falou besteira, viu? Não é somente o ônibus para o colégio agrícola, mas também o das escolas da cidade. Né? Então vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas. O que acontece? Segundo o que disse o prefeito Kaique Rossi, inclusive nessa conversa que ele teve com os pais ali na frente da prefeitura, os pais se reuniram ali, aí os pais tiveram uma conversa com ele. Nesse ano, ao contrário do que nós tínhamos anteriormente, o governo do estado centralizou as aulas dos alunos da zona rural na escola Adelino Peters, o que fez com que houvesse inclusive também uma mudança de horário, agora saindo às 2 horas da tarde. E aí no caso dos alunos da escola particular, que não é que eles tinham uma linha específica para eles, porque senão fica a ideia de que, olha, as administrações anteriores, elas bancavam uma linha exclusiva para os alunos das escolas particulares. Não, é porque os alunos das escolas particulares aproveitavam a linha dos alunos da rede municipal para poder serem transportados, né? Para poderem ser transportados. Então aqui eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo, inclusive, que aconteceu comigo. A minha filha, há algum tempo atrás, ela, até o ano passado, né? Até o ano passado, ela estudava no Colégio Futuro. Então, por causa do horário, eu tinha que trabalhar, tinha outros horários, eu só tenho um veículo, né? Só tenho um carro. Então ficava difícil para estar levando a minha filha até o Colégio Futuro. Mas, mais próximo de casa, né, passava um ônibus que transportava os alunos para a rede municipal, que pegava os alunos em Olarias, enfim, na zona rural, e levava para as escolas municipais, que passavam também no colégio. O ônibus não ia mudar a rota dele para passar no bairro onde eu moro para poder levar minha filha, mas eu teria que levar minha filha até essa rua principal para que ela pudesse pegar o ônibus e pudesse ser levada até o colégio. Mas não deu certo por uma outra situação, mas o ônibus estava ali. O ônibus, o prefeito não ia colocar uma linha específica para levar a minha filha.
mas ela iria se aproveitar de um percurso que já era realizado pelo ônibus. Isso não gera uma despesa. Isso não gera uma despesa para o município. O prefeito não está tendo que pegar dinheiro de outro lugar ou de investimentos na área da educação para poder colocar uma linha. Não. Então era isso que acontecia. Mas falando das escolas estaduais, porque tem alunos que moram aqui em Penápolis e não estão sendo transportados. Por quê? Porque como a secretaria, como o governo do estado centralizou os alunos em uma escola, que é o Adelino, e aí o prefeito também alega que o governo do estado, enquanto diretoria de ensino, tem aceitado que alunos que moram em uma região sejam matriculados em uma outra região, a prefeitura está se negando a transportar esses alunos, porque a prefeitura alega que obrigatoriamente esses alunos eles teriam que ser matriculados próximo de seus domicílios, a não ser que não tenha vaga. Mas fora isso, o aluno ele tem que ser matriculado na escola da região na qual ele mora. E esses alunos que estão matriculados em uma outra escola também não estão sendo transportados. Não estão tendo transporte. Então, eu acho que é muito simples isso para resolver. É muito simples. O secretário de Educação ele disse o seguinte, olha, era errado o que estava sendo feito no passado e as pessoas vão responder por isso. Mas ele também era secretário de Educação no passado. Ele foi secretário do prefeito Célio de Oliveira no primeiro mandato do prefeito, né? 2013, quando o prefeito Célio de Oliveira assumiu o mandato, o secretário de Educação era o secretário, o José Carlos Pansonato Alves, que é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz, né? Ele sabe coordenar ali, sabe gerenciar ali o grupo grande de pessoas, de funcionários, porque a educação tem muitos funcionários, mas nessa questão de falar, olha, ele é irregular e vão responder, então ele também vai responder. Se der improbidade para os outros administradores, ele também era o secretário, né? Ele também era o secretário. Ninguém está falando de que a prefeitura vai contratar outros motoristas, vai contratar outros ônibus, vai fazer outras linhas para transportar, não. O que as pessoas estão pedindo é só usar a estrutura que já está aí. É só usar a estrutura do transporte que já está aí. Ninguém está pedindo para fazer uma coisa específica. Ninguém está pedindo para a prefeitura montar novas linhas para atender exclusivamente os alunos da rede particular de ensino. Que eu acho, sinceramente, que não é porque o filho, que o aluno estuda na escola particular, que ele tem condição de ser transportado do pai e levar ele. No caso aí dos alunos que vocês viram aí, da questão de bolsas. O aluno vai lá, faz a prova, todos os colégios têm aquela questão da prova, né? Para poder selecionar os melhores, para poder dar uma bolsa. Então, não é porque a criança está na escola particular que o pai é rico. Minha filha estava na escola particular por uma série de fatores, né? Porque se fosse para ir lá e bancar 100%, é que a gente acabou alinhando alguns tipos de serviços que nós oferecemos para poder diminuir o custo, né? O valor. Porque senão não teríamos condição de bancar isso. Então não é porque o aluno está na escola particular que o pai tem condição. Tem casos e casos. E eu já disse aqui, o pai que tem condição de levar o filho na escola e de buscar o filho, mesmo que tiver o transporte, ele não vai fazer isso. Porque é uma questão, ele faz questão de levar o filho. Ele faz questão de buscar o filho. Só vai utilizar o transporte aquele pai que não tem condição. O SESI é um absurdo. Colégio Agrícola é mantido pelo o Centro Paula Souza. E falar que não vai levar, não vai colocar transporte. Nós estamos falando de educação. O prefeito tem batido na tecla de falar de capacitação. É o Colégio Agrícola, é os jovens querendo se capacitar, querendo se profissionalizar. É o aluno, é o pai querendo que o filho vá para a escola, que o filho aprenda, que o filho estude, que o filho tenha um futuro melhor, porque o pai sempre tem isso, né? O pai quer sempre que o filho tenha mais do que ele teve, que ele conquiste mais do que o pai conquistou, que ele tenha oportunidades que porventura os pais não tiveram. Então o pai sempre espera, deseja isso para o filho. Quem é pai sabe disso. O pai ele sempre quer algo mais para o filho, algo mais daquilo que ele teve.
Porque ele já passou por aquela dificuldade e ele não quer que o filho passe também pela mesma dificuldade. Então, tinha que ter se resolvido. O prefeito falou, mas se tiver um convênio, se sentar, vamos sentar, prefeitura, SESI e colégio agrícola e vamos conversar. Prefeito, se tá faltando isso, prefeito, pega o carro da prefeitura e vai lá no colégio agrícola. Você esteve em São Paulo, prefeito. Tá faltando isso? Pro pai é difícil entender essas coisas. Gente do céu, eu recebi um áudio de um pai. Olha, é até de emocionar. Eu recebi um áudio de um pai que o filho dele tá no SESI. E o pai falava para mim, Denilson, o prefeito falou para mim que... O pai mandou um áudio para mim, falou assim, Denilson, o prefeito falou que precisa fazer um convênio, precisa fazer uma assinatura lá, ele não sabia nem tecnicamente o que era. Então o pai não tem esse tipo de informação. Agora o prefeito tem. O prefeito estava em São Paulo. Ô prefeito, vai para São Paulo, vai lá na sede do SESI, conversa com os diretores do SESI, tem que fazer convênio, a prefeitura não vai ceder, tem que fazer convênio, aí vai jogar no colo dos pais para poder resolver essa questão. Prefeito foi eleito para resolver os problemas do povo. Tem que fazer convênio? Tem que fazer convênio com o SESI? Então o prefeito que pega aqui o carro e que vai para São Paulo, né? Que vá para São Paulo e que se reúna com a diretoria do SESI e resolva o problema do povo. Porque o trabalhador, o homem humilde, ele não sabe nem por onde começar para resolver isso. Essa que é a verdade. É por isso que são eleitos as pessoas que vão ter responsabilidade de ir atrás disso. E não jogar a responsabilidade para cima dos pais. Pega aqui e vai para São Paulo. Senta no SESI. Faz o convênio que tem que ser feito. Tem que fazer o convênio que nem faz com o governo do estado. O Roberto Gasparini mandou aqui, o governo do estado repassa quase 1,5 milhão para o transporte escolar. Será que não dá para oferecer transporte a todos? Né? Então, mas se tem que fazer esse convênio, então que o prefeito viaje para São Paulo e sente-se com o SESI. Qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de cumprimento lá em São Paulo, tira-se foto e coloca matéria no jornal? Não, porque eu estive lá em tal secretaria para apresentar um projeto que pode vingar para o futuro. Não é isso que acontece? Ou eu estou falando mentira? Ou será que eu estou falando uma barbaridade aqui? Qualquer aperto de mão em São Paulo é motivo para foto e motivo para matéria de jornal. Porque eu fui em São Paulo, mas isso é para o futuro. Eu estou plantando. Tá bom, isso é importante. Pensar no futuro é importante, claro. É importante pensar no futuro, mas é importante ver a situação agora. Então tem essa situação aí, então tá difícil, precisa fazer convênio, não é jogar no colo do pai, para resolver isso, não. Prefeito é o gestor, é o líder político de uma cidade, tem que ir para São Paulo, tem que sentar com o SESI, olha, eu tô com um problema, tem uns alunos lá que precisam ser transportados, mas a prefeitura não tem condição de transportar os alunos. O que nós podemos fazer? Hein, SESI? O que nós podemos fazer para ajudar os alunos da unidade de Penápolis a ter o transporte? O que o SESI pode ajudar? Que tipo de parceria pode ser feita? Que tipo de convênio pode ser feito? Então, é isso. Precisa no Centro Paula Souza, mas mesmo o governo do estado mandando dinheiro para bancar o transporte dos alunos da escola estadual, mesmo assim não é suficiente para fazer o transporte até dos alunos de Penápolis que querem estudar em outras escolas, porque aí nós enfrentamos um outro problema. São decisões políticas sem pensar no bem-estar da população. Porque imagine só vocês, o seu filho estuda e sempre estudou na escola X, desde lá, né, do início ali, e de repente ele é tirado para estudar numa outra escola, porque ele mora na zona rural. Ele deixa de conviver com aqueles alunos que sempre fizeram parte do convívio dele dentro da escola. Evidente que ele não quer sair daquela escola, ele quer continuar estudando naquela escola. E aí, já que a prefeitura não tem, o governo não banca transportar esse aluno dentro da cidade para uma outra escola, vai onerar? Então, vamos sentar com o governo. O prefeito não é próximo do governador João Dória? Senta com o João Dória e resolve. Não é só receber político aqui em Penápolis com tapete vermelho para fazer média com político. É para resolver. É nessas horas que o cara mostra, né? Que o cara mostra que ele tem influência. É nessa hora que ele mostra que ele tem um envolvimento.
que ele tem realmente contato, é ir lá em São Paulo, é sentar com o governo, ó, precisa melhorar esse convênio, porque tem aluno que quer estudar na escola X e eu quero o bem-estar da minha cidade, eu quero o bem-estar da minha população, eu preciso atualizar esse convênio, vamos aumentar esse convênio. Ao colégio agrícola, tem que levar lá os estudantes do colégio agrícola, ah, mas a prefeitura não tem dinheiro? Beleza, o secretário de educação, pelo menos na fala dele, estou me baseando na fala dele, na rádio, o secretário de educação, ele pareceu mandar mais da prefeitura do que o prefeito. Porque ele falou, isso é uma decisão minha. E eu não aceito. Enquanto eu estiver lá, não aceito, é uma decisão minha. Peraí, quem que é o prefeito? Quem que foi eleito? Peraí, eu não estou entendendo. O eleito nessa história toda é o prefeito. E aí o prefeito, ele pega e indica o secretário. Eu fui secretário de comunicação. Mas tem decisões que cabem ao secretário, evidente, o secretário está ali na pasta para isso, para resolver os problemas. Mas quando a questão ela é mais ampla, ela envolve uma situação mais ampla, obrigatoriamente eu tenho que me reportar ao prefeito. Na época o prefeito era o prefeito Célio, que me deu a oportunidade de ser secretário de comunicação. Eu me reportava ao prefeito, eu me dirigia ao prefeito, e a decisão é do prefeito. Porque ninguém elegeu, no ano passado, na eleição, ninguém elegeu o secretário de educação. O prefeito Kaique Rossi foi eleito. É o prefeito Kaique Rossi que agora tem que dar uma satisfação. Não é simplesmente deixar com que o secretário defina aquilo que vai ser feito. Não, porque enquanto eu estiver aqui vai ser desse jeito. Mas espera aí. Se tem uma necessidade, uma dificuldade, o prefeito tem que chamar a responsabilidade para si e resolver. É para isso que ele foi eleito. Então é o seguinte, né? Tem um problema com o colégio agrícola? Vai em São Paulo. Cobre do governador que está fazendo campanha antecipada aí pelo estado. Primeiro que o Dória quer ser candidato a presidente e quer empurrar a goela abaixo o Rodrigo Garcia como governador. Então, vá a São Paulo e peça um aumento nesse repasse para que você tenha condição, prefeito, de colocar um transporte para os alunos do colégio agrícola. Vai em São Paulo. Não vai lá só apertar a mão de político e tirar foto e fazer matéria que tá pensando no futuro. Não. Não. Vai em São Paulo e cobre do governo para resolver isso. Tem que adequar o convênio? Não é falar pro pai, não. Eu fiquei emocionado com a mensagem que eu recebi de um pai. Ele não sabia nem que se tratava essa questão, não é contrato, é convênio. Mas ele falou contrato, olha, eu tenho que ver um contrato, eu tenho que fazer um contrato, eu tenho que ver lá no SESI. Isso não é obrigação de pai fazer, isso é uma ação política, é uma ação do prefeito. O prefeito tem que sair aqui de Penápolis, numa situação dessa. Ele quer resolver, como o secretário de Educação disse, o prefeito está sensível ao que está acontecendo, ele quer resolver. Está sensível? Tá. Então, nós já estamos falando desse negócio do transporte há mais de um mês. Tá cansando até de falar disso. Tá cansando. Mas nós estamos falando de transporte há mais de um mês. Mas não resolveu. Já dava tempo de ter marcado uma audiência em São Paulo, chegar lá para o seu governador, para o seu Marco Vignoli, que é o secretário, né? Secretário que cuida do interior, né? Nesse contato com as prefeituras, e resolver o problema da população. Não é só querer sair na foto para fazer promoção política. É resolver o problema. Falta adequar o convênio, não é jogar no colo do pai, não, porque o pai não sabe de convênio. Não é jogar no colo do pai a responsabilidade, não. É o gestor, o líder da cidade, de ir atrás, de ir lá no SESI em São Paulo, de conversar com quem manda, quem pode dar ordem, quem pode liberar recurso, quem pode sentar numa mesa e definir o melhor para a cidade e o melhor para os alunos. Agora, fica com essa conversa, porque fez no passado, mas não pode fazer mais. Mas é para isso que ele foi eleito, para resolver. Não é para identificar aquilo que estava errado e não fazer mais, mas não, para identificar o que estava errado, corrigir e continuar prestando um serviço de qualidade para a população. É simples assim. É simples assim. A Malu Costa fala, Alto Alegre fornece ônibus para a faculdade, para escolas fora da cidade. Aí eu até entendo, Malu, em parte, um discurso de que cidades menores, a demanda é menor. Então, por exemplo, dependendo da situação,
Até quando nós tínhamos aquela discussão, por que a cidade X disponibiliza um ônibus para quem mora na cidade e trabalha fora, trabalhar em outra cidade? Por que Penápolis não? Porque se Penápolis fosse disponibilizar um ônibus, a demanda seria muito grande. Então a despesa com veículos seria muito grande. Em partes, eu até entendo, né? Até entendo essa questão. Mas, se tem que adequar, se tem que resolver, então vamos resolver. Não é chegar pro pai e falar, olha, a lei diz que não pode. Ou não tem uma lei no município. Tá bom. E aí? Isso vai resolver a situação do pai? Isso vai resolver a situação do filho dele? Não. Cabe ao gestor, cabe ao político, não apenas esclarecer para a pessoa, não apenas falar do problema, mas mais importante do que falar do problema é resolver o problema, é dar solução, O pai não sabe o trâmite, o pai não sabe como chegar e nunca vai conseguir chegar a um governador, a um vice-governador, a não ser na época de campanha, que eles andam no meio do povo abraçando todo mundo. Passou a campanha, uma pessoa nunca vai conseguir chegar no governador. Fora de campanha eleitoral, ninguém consegue chegar numa audiência. Se eu chegar lá no Palácio dos Bandeirantes, eu quero falar com o governador. O cara vai olhar pra minha cara e vai dar risada. Nunca que eu vou conseguir falar com o governador. Nunca que eu vou conseguir falar com o secretário. Mas o prefeito pode. O prefeito pode marcar uma audiência. O prefeito pode chegar em São Paulo. Olha, Dória, Rodrigo Garcia, Marco Vignoli, tem essa situação em Penápolis, eu quero resolver. Eu tô sensível à situação, ao problema que os estudantes da minha cidade estão passando. Não é só vir com esse discurso que tá sensível aqui. É procurar caminho. Se estava errado lá atrás, então corrija. Vai ficar usando esse discurso. Procure a justiça. Eu quero isso. Me ajudem. Agora aqui é uma opinião. Aqui sou eu, Denilson, que estou falando. É até uma vergonha um prefeito ir numa entrevista e falar, não, entre na justiça, você está me ajudando. Porque ao falar isso, ao fazer essa afirmação, não, procure a justiça, porque se a justiça falar que eu sou obrigado, eu dou transporte. Se a justiça falar que eu não sou obrigado, eu não dou transporte. Me ajude. Ao afirmar isso, sabe por que eu acho que é uma vergonha para um prefeito eleito? É uma vergonha no sentido de que ele está lavando as mãos e não está sendo capaz dele tomar as decisões. Ele está querendo que outras pessoas tomem as decisões no lugar dele. Ele está simplesmente assumindo que ele não é capaz de interpretar uma legislação, de procurar resolver a questão, e ele joga sempre no colo do Ministério Público. É do Ministério Público, é da Justiça. Não, o que a Justiça decidir, eu vou fazer. Vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos falar dos funcionários do hospital de campanha que não receberam salário. Por quê? Porque o prefeito ficou com medo de ter apontamento lá na frente e ele não quis pagar o salário dos funcionários. E aí entrou na justiça. E os funcionários estão até agora sem receber salário. Então é mais ou menos isso. É não querer fazer gestão. É não querer governar. É não querer, É não querer tomar a frente da situação e resolver o problema. É esperar sempre que outros órgãos eles resolvam o problema. Ministério Público não é para administrar a cidade. Porque se fosse para tudo que fosse feito aqui, olha, para fechar aqui, que tá dando estresse já esse assunto, mas se fosse para as pessoas, para o cidadão de bem dessa cidade, procurar Ministério Público toda vez que ele precisar resolver o seu problema político, se toda vez que um cidadão penapolense precisar procurar o Ministério Público para saber se ele tem ou não direito, se ele pode ou não, para resolver uma questão dele, não precisa de prefeito. Então, passe a gestão da cidade para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Se for toda vez para resolver um problema ter que entrar na justiça, então para que tem prefeitura? Prefeitura existe para isso. Agora, a pessoa, o líder, o administrador, precisa primeiro, ter a capacidade de interpretar a situação, de entender a situação, ter experiência para, diante de uma situação, ele ter o discernimento e tomar a melhor decisão. E essa melhor decisão, Denilson, pode ter questionamento lá na frente? Pode ter questionamento. Pode ter questionamento no Ministério Público. Porque é exatamente para isso que ele serve. Não é para ficar
ajudando o prefeito a administrar, mas é para fiscalizar. É para fiscalizar, não é para tomar decisão. Decisão de prefeitura, quem toma é prefeito, não é Ministério Público. E o que me parece, o que está me deixando, é que o prefeito tem esperado decisões do Ministério Público para depois ele agir. Isso não existe. Isso não existe. Ficar esperando para tudo parecer de Ministério Público, de Justiça, para depois tomar decisão, é assinar um atestado de incapacidade de tomada de decisão. Não ter segurança na sua própria capacidade de administrar. É esperar sempre que haja um aval, que a situação seja chancelada por um outro órgão, para que depois ele possa seguir e tomar a sua decisão. Lamentável. E o espaço aqui está aberto para prefeito, para secretário, quem quiser se manifestar. Está aberto aqui o espaço. Mas o que esses pais estão passando é lamentável. É uma vergonha os pais passarem por isso. Passarem pelo que eles estão passando. José Abdala, ele usou a tribuna da Câmara, a tribuna livre, munícipe. Sempre muito participativo nas coisas que acontecem na nossa cidade. Está sempre participando dos acontecimentos da nossa cidade. E ele falou na tribuna livre, vamos acompanhar 12h28. Vamos colocar o João Abdala. Causa do transporte escolar. Eu me formei em zootecnia em 73 no Colégio Agrícola. Gente, é muito fácil resolver. Não é possível. O Kaique, que está sendo muito bom prefeito, está correndo atrás. Parabéns, Kaique. Que Deus te abençoe. Você está correndo atrás de muitos empreendimentos da nossa cidade. O problema, na minha época, existia o ensino agrícola, o diretor era o Dr. Shigeo Mizoguchi. O que acontecia? A prefeitura de Penápolis, como nas legislaturas passadas, fornecia o transporte. Simplesmente, depois o governo do estado repassava. Não houve descortino. O que é descortino? Se antecipar o problema, a começar as aulas e nada resolvido. Não pode acontecer isso, prefeito. O senhor está com a bomba no colo, o senhor tem que resolver, tem capacidade. Outra coisa, causa animal. Eu já falei na legislatura passada, houve morte aqui, a prefeitura tem que fazer uma lei municipal. Não é que com a confecção da lei os problemas serão todos solucionados. Trouxe uma lei, falei na tribuna, já houve morte, é que a família nem sabe que poderia acionar a prefeitura na justiça, porque a causa animal, da fauna e da flora, segundo a Constituição Federal, se não me falha a memória, artigo 236, é responsabilidade do poder público. A APAP, voluntária, parabéns à APAP, abnegados, mas vivem de pires da mão. Não tem condição de resolver. É enxugar gelo. E vai ficar muito chato, prefeito. Volto a repetir, parabéns por tudo que o senhor faz. Se manchar a administração com a morte de alguém ou alguém ficar tetraplégico, aleijado. Além da enorme indenização que eu tenho certeza que a prefeitura vai ter que pagar. Peço a Deus que não aconteça. Não brinquem com isso. O transporte escolar e a causa animal é para o senhor prefeito resolver com o auxílio da Câmara. Ninguém vai enquadrar o prefeito. Se ele gastar dinheiro da prefeitura, a Câmara não vai deixar de aprovar as contas dele. Não tenha medo. Tem que ter liderança, tem que ter vontade. Eu peço a Deus que continue abençoando esta casa, a toda a equipe do prefeito, o prefeito, mas tem que resolver, não pode fugir. Está no seu colo, prefeito. Problema da causa animal e o transporte escolar. Dá para resolver. Ninguém vai condenar o prefeito se ele usar o dinheiro para transporte de alunos. Eu tenho absoluta certeza. Então, o senhor tem que resolver, como o senhor tem resolvido um monte de problemas. Eu até comentei esse assunto com o doutor Rodolfo, de vez em quando a gente conversa. Tem que resolver, está com o senhor tem que resolver. Tanto a instituição de uma lei municipal, como eu já trouxe o modelo de São Carlos, eu conheço o canil de São Carlos, conheço tudo que é feito lá, morei 8 anos em São Carlos. Tem convênio com agropecuárias, não é que com a lei vai ficar mil maravilhas, mas vai ter convênio, vai ter adoção. Prende o animal, leva para o colégio agrícola. Sim,
E vai multar como, se não está estipulado numa lei, num documento que, inclusive, prevê verba orçamentária para a execução dessas tarefas da causa animal. Tá bom? Eu desejo que a Câmara continue. Parabéns à professora Jandiné, não me reveria a senhora. Parabéns a todos os vereadores, os quais eu os conheci hoje. Que Deus continue abençoando todos os senhores, tá? Muito obrigado. E nós temos, eu como cidadão, como pagador de impostos, amante de Penápolis, penapolense, venho dizer isso para que haja uma melhoria da situação. Eu sei que não é fácil, o prefeito tem 1000 coisas na cabeça, mas ele é inteligente, ele é penapolense, ele tem assessoria, ele tem que resolver esses dois problemas, sim. Esse é o posicionamento. O que tem que acontecer é resolver o problema da população. É resolver. É buscar ali uma alternativa para que a população tenha o seu problema resolvido. É isso que as pessoas esperam do prefeito. Eleito, legitimamente eleito, para defender a população, as necessidades da população. E a gente espera que haja um movimento nesse sentido realmente para que o problema seja resolvido, né? Para que o problema seja resolvido, porque do jeito que está, não tem como continuar. Agora, 12:33. Agora Penápolis tem Empoderada Make-up e Cosméticos, onde você encontra produtos de beleza, dermocosméticos, esmaltes, maquiagem, tinturas nacionais e importadas, linha infantil, linha homem, perfumaria em geral. Empoderada Make-up e Cosméticos. Novo lojão, materiais para construção, dividimos básico em até 6 vezes sem juros. Realizamos entregas através do fone onde você encontra tudo que precisa. Pisos de vários modelos, gabinetes, pias, vasos, portas, parte elétrica e hidráulica, luminárias, ventiladores, churrasqueiras e muito mais. Novo lojão em Penápolis, na Fernando Ribeiro de Barros, 485-3652-3738 e o nosso WhatsApp 99135-1010 e em Barbosa, na Avenida Dona Ricardina 577, telefone 3655-1740. Novo lojão, lugar de bons negócios. Bom, nós vamos trazer aqui na sequência, pode voltar para cá, nós vamos trazer as notícias da polícia, nosso plantão policial, mas antes, deixa eu só dar um recadinho para você aqui, né? Agora 12:34, horário do almoço, e o restaurante Marmitex Ponto Bom está informando. Lá no Ponto Bom tem condições especiais para você, né? Vamos acompanhar aqui, ó, você não pode perder. Tem arroz, feijão, filé de frango empanado, escondidinho de batata com carne moída, salada de grão de bico, farofa de calabresa. Temos outras opções de carne também, viu? Marmitex de 11, 13, de 15 é o nosso restaurante e Marmitex Ponto Bom. A melhor, né? A melhor comida da cidade. Não perca, hein? Não perca. Você vai aproveitar realmente a condição especial, tá bom? Venha pra cá e aproveite. Marmitex pequena, média, grande. Temos o marmitão também, mistura separada, enfim, todos os dias agora, hein? Voltou a funcionar aos domingos, né? Aos feriados, todos os dias de portas abertas para você. Então, não perca. É o nosso Ponto Bom Restaurante e Marmitex. Bertolini Portas, pontualidade e confiança. Na Rua Irmãos Crisóstomo de Oliveira, esquina com Adolfo Et, no centro de Penápolis, 3652-0012. Portas, janelas, esquadrias, batentes, fechaduras, dobradiças. Temos portões, cadeiras, temos caixinhas de correio e muito mais para sua reforma ou construção. Vai construir ou reformar? Se for a mesma marca, o mesmo modelo, garantimos o menor preço para você. Direção do Rinaldo Bertolini e o Iago, nosso colaborador. Rua Irmãos Crisóstomo de Oliveira, esquina com Adolfo Et. Bertolini Portas, pontualidade e confiança para você. 3652-0012. Bertolini Portas. Muito bem, vamos atualizar aqui as notícias da polícia. 12:37 agora, vamos saber o que aconteceu
nos meios policiais. Aliás, aproveitar aqui e esclarecer que a Polícia Civil acabou esclarecendo um crime, né? Acabou esclarecendo aí, identificando o autor de um assalto. Nós temos aí a imagem, eu vou ajudar aqui, eu vou selecionar aqui, porque nós tivemos esse trabalho aí da Polícia Civil, trabalhando, esclarecendo, né? Até parabenizei aí o Dr. Thales, um trabalho que foi realizado aí para realmente esclarecer o que havia acontecido. Cadê aquele ilustre da polícia? Mas tem que ser o da Polícia Civil, pra gente poder colocar aqui. Vê se você consegue localizar. Eu não consigo localizar aqui não. Pra gente poder esclarecer aí, né? Esclarecer essa questão aí, trazer essa informação que é sempre muito importante. Mas deixa eu só dar um recadinho para você antes. Deixa eu só falar para você aqui que está acompanhando a nossa live da Empoderada, gente. Empoderada Make-up e Cosméticos, na Rua Amazonas 125, ali ao lado da Sorveteria Brutus, né? A Empoderada tem tudo o que você precisa para ficar ainda mais bonita. Produtos, né, cosméticos com preços especiais e as marcas as melhores do mercado. Condições especiais, parcelando inclusive, com o disque entrega para você, com o WhatsApp. Então você tem toda a estrutura ali na Empoderada para que de fato você possa ficar ainda mais bonita, mais elegante, viu? É a Empoderada Make-up e Cosméticos, que teve uma grande promoção no último sábado, né? Vocês acompanharam aí, nós divulgamos aqui, mas continua com condições especiais para que você de fato possa fazer economia, tá bom? Então fica ali na Rua Amazonas 125, ao lado da Sorveteria Brutus. Não tem como errar. Rua Amazonas 125, você tem ali a Empoderada Make-up e Cosméticos. Rua Amazonas 125. Dividindo suas compras acima de R$50 em até 6 vezes sem juros no cartão, tá? É a Empoderada, não tem como errar. A melhor loja de cosméticos da cidade, com uma equipe nota 10, com uma equipe de profissionais que vão tirar todas as dúvidas para você. Bom, é isso aí. É a nossa Empoderada. Bom, com essas imagens da Empoderada, nós vamos na sequência com as notícias da polícia, o nosso plantão policial, atualizando as informações para você. Vamos lá. Mudando aqui também a imagem, vamos mudar a imagem aí para a gente poder trazer as notícias da polícia. Bom, nós tivemos ontem o esclarecimento de um assalto que havia sido praticado na semana passada, na última quinta-feira à noite, e que a polícia acabou esclarecendo e acabou prendendo o homem, né, o assaltante. Ele foi preso, cumprido o mandado de prisão e de busca expedido pela primeira vara da comarca de Penápolis, do Fórum da comarca de Penápolis, o Dr. Marcelo Yukio Misaka. Ele acabou expedindo o mandado de prisão e busca. A vítima havia reconhecido o homem através das informações, das características que a vítima havia passado para a polícia. Os policiais, então, apresentaram algumas possibilidades, algumas imagens, algumas fotos, e a pessoa de pronto já identificou o autor. E depois, com o pedido do mandado de prisão e também de busca, expedido rapidamente pela justiça, os policiais militares, inclusive, cumpriram esse mandado no sábado pela manhã. Esse homem foi preso e ontem à tarde, a vítima fez o reconhecimento presencial. Claro que numa sala específica para esse tipo de reconhecimento, a vítima reconheceu o homem como sendo o autor do assalto e ele vai continuar preso à disposição da justiça. Trabalho importante aí realizado pela Polícia Civil aqui de Penápolis. Você está vendo a imagem da viatura e da Polícia Militar, mas um trabalho importante desenvolvido pela Polícia Civil, os investigadores conseguindo tirar de circulação, que isso é o mais importante, tirar de circulação esse homem que havia praticado
esse assalto. Agora é o seguinte, tem aqui uma informação, eu não sei se eu consegui passar a imagem, nós vamos postar daqui a pouquinho. É que eu não passei aqui pro pessoal para poder projetar. Mas roubaram, nessa madrugada, o sino de uma igreja. É que aqui não tá, né? Não tá aqui, eu mandei para você, mas não tá aqui. Nós vamos fazer essa matéria, nós vamos postar essa matéria, porque roubaram o sino da igreja. Dá para acreditar? O pessoal não tá perdoando. O pessoal não tá perdoando nem o sino da igreja, gente. É uma barbaridade isso aí. Roubaram o sino da igreja. Nem o sino da igreja o pessoal tá perdoando. Tá difícil, hein? Tá difícil. Nós vamos depois, vocês que estão sempre ligados aqui na página do Penápolis Agora, vocês vão acompanhar a matéria que nós vamos fazer a respeito dessa ocorrência atendida pela Polícia Militar nesta manhã, onde o sino de uma igreja foi levado aí nessa ação criminosa, nessa ação que é lamentável, né? Lamentável. Roubar o sino da igreja. Aí eu vou falar um negócio para você. Aí é complicado. Nós vamos repercutir com certeza já essa notícia. Até para pedir a informação para as pessoas que puderem ajudar a polícia, para tentar localizar, para tentar identificar aí, né, o autor, porque ele vai ter que vender isso aí, vai ter que vender o sino. E aí a ajuda das pessoas vai ser importante para a polícia, para tentar identificar e prender esse criminoso que acabou furtando aí o sino da igreja. Não falta mais nada, né? Não falta absolutamente mais nada para acontecer depois dessa. Mais nada. Agora, 12h44, nós vamos fechando aqui o nosso Penápolis Agora. Bom dia, a gente começa sempre com bom dia e termina com boa tarde. Boa tarde para você. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E a gente vai aqui adequando o horário, mas sempre passando aqui para atualizar as notícias, as informações de Penápolis e região. E olha, fique ligado, né? No decorrer da tarde tem muita informação para você, as notícias da nossa cidade, da nossa região. Fique ligado que nós vamos trazer todos os detalhes para você. Porque você sabe, a página Penápolis Agora é o seu ponto de referência em informação para Penápolis e toda a nossa região. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e daqui a pouquinho tem mais participação ao vivo com o Penápolis Agora News, atualizando as notícias de Penápolis e região.